certo? Antes de começarmos o nosso estudo desta noite, o nosso aprendizado, vamos buscar os amigos espirituais que estão conosco. Os amigos estão na casa e eles chegam antes da casa. Eles preparam a casa para nos receber e para nos socorrer também. Mas se nós não o buscamos, não adianta ele estar na casa. Não terão alcance em nós, porque estamos com a mente dispersa ou naquela dificuldade que queremos resolver. Quase sempre a nossa vida está cheia de dificuldade, porque nós estamos numa escola de expiações e provas. Então é bem normal termos dificuldades. Vamos fechar os nossos olhos, vamos relaxar, respirando profundamente e lentamente, para que haja um relaxamento em nosso corpo, para que haja um relaxamento na nossa carne, para que a gente sinta todo esse envolvimento do ar, do oxigênio em nós. Inspire como se estivesse cheirando uma flor e expire como se estivesse assoprando uma vela. Vai respirando e enquanto faz essa leve respiração, vamos buscar com o nosso pensamento o nosso amigo espiritual. Eu não estou falando do anjo da guarda, aquele que tem sobre a sua direção uma grande quantidade de pessoas e que todos nós temos este anjo da guarda. Mas eu estou falando daquele amigo pessoal, daquele amigo que nos orienta, que nos acompanha, que está junto conosco, inspirando a bondade, inspirando o amor, inspirando o bem-estar. É com ele que devemos unir os nossos pensamentos. E ao unir o nosso pensamento com o pensamento do nosso amigo, vamos agradecer a oportunidade de estarmos nesta casa. Agradecer esta oportunidade em nome de Jesus, o nosso irmão maior, o governador da terra e o Senhor de todo o amor e de todos os ensinos e de toda a ética e toda a moral que buscamos. Que o Mestre Jesus deseja implantar o seu reino na terra. E para que isto ocorra, há necessidade de estarmos envolvidos com as suas leis, com o seu evangelho, com a sua harmonia, junto com os espíritos que ele enviou em seu nome, para que tivéssemos esta paz, para que tivéssemos esta harmonia. Ele disse que enviaria este para estar conosco até o fim dos nossos tempos. Qual é o fim dos nossos tempos? É quando alcançarmos a evolução perfeita. E enquanto pensamos em tudo isso, nesse desejo de alcançarmos este amor maior, nós vamos nos harmonizando a casa e nos preparando para ouvir os ensinos da noite e para recebermos o passe depois. O passe é uma transfusão de energia que traz o bem-estar físico, mental e espiritual. E para que possamos recebê-lo e ter em nós a necessidade de estarmos receptivos. Que assim seja. Para nós, os ocidentais,
não é muito comum fazermos um relaxamento e fazermos uma meditação. Isso é mais comum aos orientais. Então, quando a gente pede para fazer esse relaxamento, a gente acha um pouquinho estranho, fica um pouquinho desconfiado. Por que eu tenho que fazer isso? Por que será que eu tenho que fazer esse relaxamento? Mas para que nós possamos perceber os amigos em torno de nós, há necessidade de baixarmos os nossos tons vibratórios. Por quê? Porque a gente fica muito agitado. A gente fica muito em beta, vamos brincar assim. A gente fica muito preocupado com o nosso dia a dia, com tudo aquilo que a gente tem que fazer, e nós estamos em tumulto. E se nós estamos em tumulto, não podemos ouvir muito bem uma harmonia em torno de nós. Eu costumo brincar sempre que se nós estivermos ouvindo um rock, mas aqueles rock bem pesado mesmo, rock pauleiro, e se o nosso vizinho estiver ouvindo um bar num tom mais baixo, de hipótese alguma nós vamos ouvi-lo, porque nós vamos ouvir o nosso rock pauleiro. E a nossa vida é mais ou menos isso. O nosso cotidiano é mais ou menos esse rock. A gente está sempre correndo, sempre lutando. Então, para ouvir os amigos, para sentir os amigos, há necessidade de acalmar-se, ficar sereno. A nossa mente é como um mar. Se ela estiver o tempo todo agitada, o barquinho da nossa vida não pode navegar. Então vamos ficar sempre calmos. O Evangelho desta noite, nós vamos falar de amar o próximo como a si mesmo. De que maneira que nós devemos amar o próximo? Isso é sempre uma pergunta e lógico que muitas vezes a gente não está muito disposto a pensar no próximo, não. Porque nós estamos muito preocupados conosco, no nosso dia a dia. Então, como a gente vai falar assim, meu Deus, como que eu vou pensar no próximo se eu tenho que levantar cedinho, se eu tenho que sair para trabalhar, se eu trabalho de 8 a 10 horas, eu pego um trânsito terrível, eu chego em casa, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer em casa, e depois eu estou morta, eu quero tomar um banho e dormir, eu vou lá, por acaso, pensar no próximo? Então, o primeiro item do nosso Evangelho é justamente o egoísmo. Quando nós não temos essa paciência, essa tolerância de pensar no próximo, é que nós estamos muito voltados para o nosso próprio ego. O egoísmo vem de ego, do meu eu, do que eu sou, do que eu quero, do que eu penso, do que eu quero ter. E para pensar no próximo, eu tenho que sair um pouco de mim mesmo. Porque se eu não saio de mim mesmo, e se eu não olho o meu próximo como um reflexo de mim mesmo, eu não consigo pensar nesse próximo e menos ainda amar esse próximo. Ou respeitar este próximo. Ou ter algum valor por esse próximo. E, sinceramente, nós sabemos bem que tem algumas pessoas que cruzam a nossa vida e que não merecem nenhuma dessas coisas. Nem respeito, nem amor, nem dignidade, nem nada, porque a pessoa faz tudo para atrapalhar a nossa vida. Só que nós não queremos fazer isso, porque nós lutamos entre a lei de amor, a lei natural de Deus e o dever e aquilo que a gente pensa. E aí a gente diz assim, é errado pensar que a pessoa realmente quer puxar o meu tapete. É errado pensar que aquela pessoa realmente é cruel. Se eu pensar que aquela pessoa é cruel e que ela faz as coisas por maldade, eu vou sofrer com isso. Eu não quero pensar nisso. Afinal de contas, Deus é tão bom. Se eu estou pensando que aquela pessoa não é boa, eu estou entrando em contradição com Deus. Não, nós não estamos entrando em contradição com Deus quando nós pensarmos de que nós não existimos neste exato momento. Estaríamos em contradição com Deus se nós acreditássemos ou se nós tivéssemos certeza de que a vida começa no momento em que nós nascemos e termina com a evolução total no momento em que nós
morremos, partimos desta vida para outra vida. Mas nós somos espíritas ou espiritualistas ou simpatizantes do espiritismo ou do espiritualismo. E qualquer pessoa que seja espírita sabe que nós estamos menos da metade do nosso caminho. Nós estamos muito mais próximos das cavernas do que dos céus. Nós somos muito mais quimeras do que angelicais. Nós precisamos entender isso. O que é quimera? Quimera é uma mitologia grega, é uma fera, um leão muito feroz, muito feio, que tem umas asas muito feias, asas deformadas, e algumas dessas partes dessa mitologia, ele ainda tem outras cabeças, uma cabeça de serpente, uma cabeça de cabra, uma cabeça de outra fera, representando esse estado feroz que há em nós, representando a nossa parte instintiva. E essa quimera, essa fera, ela almeja, ela inveja, ela deseja Pégaso, que é um cavalo alado maravilhoso, extraordinário, com asas angelicais, extraordinário. E ela fica invejando. Egoisticamente, ela quer ser aquela coisa maravilhosa e extraordinária. A mesma coisa ocorre conosco. Nós sabemos que ainda somos extintos, nós sabemos que ainda tem muita coisa para dominar em nós mesmos, que nós ainda precisamos vencer o escolho da humanidade, que é o egoísmo, vencer outro escolho da humanidade, que é o orgulho, vencer a si mesmo na intolerância, na crueldade, na imperfeição, na crítica, na maldade, na inveja, na maledicência. Nós sabemos que precisamos vencer isso, mas nós queremos tanto ser angelicais, mas nós desejamos tanto sermos anjos. Nós ainda não conseguimos essa parte angelical, porque nós estamos trabalhando para isso, nós estamos subindo essa escada da evolução. E para subir essa escada da evolução, há necessidade de vencermos o egoísmo que há em nós. Há necessidade de movimentar a caridade em nós. E quando nós falamos em caridade, automaticamente a gente já pensa em algum tipo de auxílio para o nosso próximo. É difícil a gente pensar em caridade que não seja, eu preciso doar uma cesta básica, eu tenho uma roupa em casa que eu não uso, acho que eu vou doar. Isso não é caridade, isso é filantropia. A gente faz movido por uma compaixão pela outra pessoa, e é necessário fazer isso. Por isso que a gente chama isso de assistência social, porque nós estamos fazendo esta assistência social. Caridade é o amor em movimento em nós. Caridade tem mais a ver com sentimentos do que com coisas. Como que nós nos sentimos, como que nós olhamos para nós mesmos no espelho, como que nós olhamos para o nosso próximo. E não significa que quando você olha o próximo, é aquele próximo, você tem que amar naquele sentido ideal, idealista. Não é isso, nós estamos longe deste amor idealista, desse amor que tudo sofre, que tudo pode, que tudo vê, que tudo perdoa, que Paulo ensinou. Nós estamos encaminhando para isso, mas significa que nós conseguimos olhar para o outro e pensar assim, e se fosse eu? E se eu estivesse nesta situação? Como que eu espero a resposta do outro? Se eu estivesse necessitado, se eu estivesse abandonado, se eu estivesse completamente perdido, desorientado, como que eu espero que o outro fale comigo? Como que eu espero que o outro me acolha? Esse esperar, este jeito que nós queremos para nós, é o jeito certo que nós temos que fazer para o outro. Lógico
que às vezes a gente fala assim, mas eu quero ser amado, profundamente amado, aquele amor de acolhimento, que a pessoa seja gentil, que a pessoa seja educada, que a pessoa pense no mínimo detalhe da minha vida. Porque é assim mesmo que a gente pensa, é assim mesmo que a gente deseja. Eu consigo fazer pelo menos 1% daquilo que eu espero para o outro? Então, aquilo tudo que nós esperamos para nós precisamos nos esforçarmos para fazermos 1% para o outro. Às vezes dói, porque às vezes a pessoa que nós precisamos fazer isto é uma pessoa que nós não temos afinidade alguma, porque nós estamos na Terra com laços de afinidade e com laços de adversidade. A palavra lar, a terra é o nosso lar, a terra é a nossa casa. O que quer dizer lar? Lar quer dizer laços de afinidade / adversidade relativas. Porque nós vamos encontrar pessoas onde nós temos uma afinidade incrível, não precisa nem conquistar. Você olha para a pessoa e ama. Você adora, fala, gente do céu, quanto tempo faz que a gente poderia ter se encontrado antes? Quantas pessoas que a gente conhece, a gente fala, puxa, que pena que a gente conheceu só agora. De tanta afinidade que nós temos. E nós temos outras que às vezes faz parte até dos nossos laços consanguíneos e nós não gostaríamos de encontrar com esta pessoa. Nós não gostaríamos que aquela pessoa fizesse parte da nossa vida, porque ela é difícil, porque ela é teimosa, porque ela nos leva a um estado de amargor quase que o tempo inteiro. Tem algumas pessoas que são muito difíceis na nossa vida. Pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser o pai, um irmão, um cunhado, o sogro, a sogra, o vizinho, aquele vizinho que você gostaria que ele mudasse. Mas em que momento que nós lembramos de colocar o verbo, o amor, essa caridade, o amor em movimento em favor do vizinho? Vocês já pararam para prestar atenção na palavra oração? Orar, verbo, ação, a ação do verbo. Qual é a ação do verbo que eu dou para o meu vizinho? Qual é a ação do verbo que eu dou para o meu pai? Qual é a ação do verbo que eu dou para o meu amigo? Qual a ação do verbo que eu dou para o meu colega de trabalho, para o meu chefe, para o meu paciente? Quando o meu paciente chega e ele está desabafando, eu estou ouvindo? Ou estou ouvindo o barulho que há em mim? Estou prestando atenção? Então, isto que é a oração, a ação do verbo em nós. Então, fé e caridade se relacionam a isso. O egoísmo se relaciona a isso. Como que eu amo o meu próximo? É quanto de egoísmo que há em mim. Se eu sou muito egoísta, se eu sou muito orgulhosa, se eu sou muito arrogante, se eu sou muito pedante, é exatamente isso que eu ofereço para o meu próximo. Porque eu só posso oferecer o que eu tenho. E quem ensinou isso foi Jesus. A vossa boca fala o que está cheio no vosso coração. Então, aí quando a gente começa a movimentar, lutar para vencer isso, nós entramos no movimento do coração, que é a caridade. E nesse evangelho também fala da caridade para com os criminosos. E quando a gente vai tocar nesse assunto, caridade para os criminosos, arrepia a nossa alma. Por quê? Porque não foi nenhuma vez e nem duas que nós, olhando a mídia, ouvindo o que ela está dizendo, e a gente pensa assim profundamente, pena que o Brasil não tem pena de morte. Oh, dó que o Brasil não tem pena de morte. Nós poderia ter, porque está muito difícil, porque está aquela coisa. Então, quando a gente fala que o Evangelho de Jesus
fala deste amor para com os criminosos, ele está falando de uma forma bem ampla e também voltada para nós mesmos. Se nós sabemos que nós existimos antes, existimos agora e existimos depois, em algum lugar da nossa vida nós podemos ter encontrado uma dificuldade com a justiça humana e com a justiça divina. Em algum lugar nós podemos ter obstruído isso. Se nós estamos com uma pessoa próxima de nós e essa pessoa que convive conosco, muitas vezes a gente deseja se afastar, ter aversão, porque nós temos essa aversão, nós queremos realmente ficar bem longe, pode estar relacionado com essa obstrução da justiça do passado. Então, se nós temos caridade para conosco, nós também temos que ter caridade para com eles. Por quê? Porque a escola que nós vivemos, que é a terra, que é o nosso lar, está cheio de laços de afinidade e está cheio de laços de adversidade. Então, muitas pessoas que ainda não compreendem o amor de Deus, ainda não respeitam as leis imutáveis de Deus e ainda não respeitam as leis dos homens, ele também será alcançado pelas leis divinas. Não há necessidade de nós pegarmos a justiça com as próprias mãos. E Jesus nos adverte com relação a isso, pedindo para a gente não julgar. E ele alerta que só o Pai pode fazer o julgamento. Então, nós não sabemos o que levou aquela pessoa àquilo. Nós não temos ideia do que pode levar uma pessoa a um surto psicótico, a uma ação psicótica. Então, nós não podemos pôr todos no mesmo balaio. Então, a gente fala assim, no Brasil só tem criminosos, no Brasil só tem corruptos, no Brasil só tem malandro, no Brasil só funciona a lei do Gerson. Já notou como isso é generalizado? Já notou que quando nós falamos isso, nós estamos incluídos nesse balaio? Então nós precisamos ser o exemplo das diferenças. Há um grande índice ainda da maldade em todos os lugares. Há lugares na Terra onde quase extinguiu-se esse tipo de violência, esse tipo de marginalidade, esse tipo de criminosidade? Sim, porque a Terra ela está aos poucos se autolimpando, se autodominando. E por que ela está se autolimpando e se autodominando? Porque nós encarnamos, aprendemos, falhamos, desencarnamos, continuamos a aprender, reconhecemos onde falhamos e nascemos de novo para recomeçar. E ao nascer novamente, acertamos. E quanto mais nós acertamos, mais a Terra vai se clareando, se burilando e permitindo que a paz se faça presente. Então, a lei divina, ela é para todos. A escolha do bem e do mal, isso é individual. Isso depende de nós. Nós escolhemos. Então, nós escolhemos amar ou odiar. Nós escolhemos servir ou perseguir. Nós escolhemos ser tolerantes ou intolerantes. Perdoar ou não perdoar. Se vingar, no caso. A escolha é nossa. O processo de evolução é individual. Depende de cada um. E essa escolha a gente não faz de um dia para a noite. A gente não fez nesta encarnação. Nessa encarnação nós estamos testando se as nossas escolhas, se aquele aprendizado nós realmente aprendemos. Nesta encarnação, nós já estamos praticando o que aprendemos e aprendendo coisas novas e levando sabedoria para quando desencarnarmos.
E quando nós desencarnarmos, nós vamos avaliarmos com a nossa consciência o que acertamos e o que não acertamos. E muitas coisas que nós temos certeza que acertamos aqui, nós podemos chegar na espiritualidade e descobrirmos que não acertamos tanto quanto imaginava. E assim sucessivamente com todos nós. Mas enquanto nós estamos subindo essa escalada, nós precisamos olhar quem está ao nosso lado, tanto à direita quanto à esquerda. Quem está à nossa frente para nos inspirarmos e continuarmos seguindo os nossos heróis. E quem está atrás de nós podemos apoiar e levantar das quedas que nós mesmos já tivemos em outros momentos. Então, nós levamos a nossa própria cruz e só levamos a nossa cruz, mas nós podemos aliviar a cruz do outro. Quando nós aprendemos uma coisa muito difícil ou sabemos que determinado caminho é muito pedregoso porque nós já o passamos, nós podemos alertar o nosso próximo. Isso é caridade. Olha, não vai por esse caminho não, porque ele é muito ruim. Eu já tentei, não dá certo. É o caminho errado, é a escolha errada. Vamos por um caminho diferente, vamos por um caminho mais harmonioso. E quando nós vamos fazendo isto, nós vamos serenando a nossa alma e nós vamos deixando essa posição de quimera. Vamos fazendo essa metamorfose em favor de nós mesmos, para que um dia, sim, nós sejamos espíritos perfeitos e consigamos fazer as leis e cumprir as leis com perfeição, como Jesus pediu. Mas enquanto nós estamos a caminho, é muito generoso de nossa parte nós pararmos para colocar a ação do verbo em favor do nosso irmão, com a gotícula da paz chamada perdão. Um espírito, uma vez, ele está num livro, eu não consigo me lembrar agora se é do Calvário ao Infinito, vocês me desculpam, mas às vezes a gente esquece. Lembra da história, não lembra mais onde está. Acredito que é do Calvário ao Infinito, de Vitor Hugo e Zildo da Gama, a médium Zildo da Gama. Ele conta de todo o sofrimento dele, de todo o tormento dele na prisão esta, onde ele já estava desencarnado, mas ele se sentia encarcerado e realmente estava na mão de espíritos cruéis devido às maldades que ele tinha feito em nome de Deus. Ele tinha sido um homem da igreja. E uma pessoa que ele tinha maltratado demais, que ele tinha levado através da tortura ao desencarne, e veio com um cálice na mão. Ele estava nesse lugar e ela faz um cálice e ela coloca a mão dentro do cálice e pinga para ele uma gotinha de água. E aquela gotinha de água o sacia profundamente. E ele diz assim: como uma única gota de água pode saciar-me desta maneira? E ela diz: está temperada com o meu perdão. Está temperada com o meu perdão. Então, quando nós conseguirmos trabalharmos dessa maneira, nós estaremos conseguindo a paz dentro de nós. Vamos agora buscar novamente o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda em torno do nosso dia a dia, para que possamos buscar assim essa harmonia, essa paz e o perdão dentro de nós. Querido Mestre Jesus, Tu que nos auxilia em todos os momentos de nossa vida, trazendo-nos a paz, os ensinos de Suas leis, para que o nosso caminho seja menos doloroso, seja menos amarguroso, para que a amargura que está em nossa alma possa ser amenizada pela doçura de Teu mel, que nos compreende, que nos perdoa,
que nos auxilia enviando tantos espíritos amigos, para que juntos possamos alçar voo em direção ao reino, o reino dos céus. Nós te pedimos que possamos receber nessa noite no nosso passe tudo aquilo que viemos buscar, energia para o nosso corpo físico, energia para a nossa mente, energia para o nosso espírito, paz para a nossa canseira física, paz para a nossa mente e paz para o nosso espírito. Permita, Senhor, que os amigos estejam conosco em todos os instantes de nossa vida, para que o teu reino possa ser feito em mim, para que eu possa assim levar um pouco de tua paz ao meu irmão.